E eu venho agora com informações em relação ao terremoto mais forte, né, no mundo, desde o que devastou a região de Fukushima, no Japão, em 2011. Então, vamos juntos aqui para a gente entender onde foi que ele aconteceu, todos os detalhes. Foi exatamente nesta área conhecida como Península de Kamchatka, magnitude aí de 8,8 na escala Richter, ou seja, um tremor muito violento. Isso aqui fica bem no extremo leste da Rússia, tá vendo? Em alto mar. O terremoto foi a 19 quilômetros de profundidade e, portanto, a terra sacudindo debaixo da água favorece a formação das ondas gigantes, que são os tsunamis. No mapa do Centro de Alerta de Tsunami do Pacífico, e aí eu estou falando do Serviço Geológico dos Estados Unidos, a gente vê aqui pontos na cor laranja, tá vendo? Onde são esperadas correntes fortes e também ondas ainda mais perigosas. Isso inclui o Havaí e a costa oeste dos Estados Unidos e também do Canadá. Nesses lugares todos aqui em laranja, as autoridades estão orientando para que as pessoas se afastem das áreas costeiras. Já esses pontos roxos, que são muitos, como você pode ver aqui comigo, mostram onde existe ameaça de tsunami. Então, são várias regiões do Pacífico, como Austrália, Nova Zelândia e o litoral de países da América Latina também, banhados por esse oceano. Tá vendo? Colômbia, Equador, Peru e até mesmo o Chile. Esse tremor em Kamchatka é o 6º terremoto mais potente já registrado. Dá para a gente ver aqui nessa tabela. E o mais forte em quase 14 anos, desde o terremoto que provocou a morte de 20 mil pessoas, né? Seguido de tsunami e do desastre nuclear da usina de Fukushima, no Japão. Esse aqui, portanto. E essa península de Kamchatka, ela já tinha sido atingida por um outro terremoto de grande intensidade, mas muito tempo atrás, na década de 1950. Alguns países do Pacífico e autoridades norte-americanas, como as do Havaí, partes do sul da Califórnia também, reduziram já os alertas de tsunami horas depois da chegada das primeiras ondas. Vamos então até Nova York. O nosso correspondente, o Felipe Coalho, acompanha os desdobramentos, né? Todos os efeitos aí desse tremor no leste da Rússia e atualiza para a gente a situação. Felipe, importante dizer que, felizmente, apesar da violência desse terremoto, dos tsunamis também, não há, pelo menos até agora, nenhuma informação em relação a mortos e também feridos. Então, isso traz um grande alento aqui para todos nós. Bem-vindo e boa tarde, Felipe. Boa tarde, Trali, para você e para todo mundo aí no Brasil. Olha, o Serviço Nacional de Meteorologia aqui dos Estados Unidos disse que a movimentação das ondas está voltando ao normal na maior parte da costa oeste americana, que é banhada pelo Oceano Pacífico, mas que em alguns pontos específicos da Califórnia, a oscilação do nível da água ainda é muito rápida. Em alguns momentos, a maré chega a 1 metro de altura acima do normal. Isso acontece em áreas do estado que são mais propensas a tsunamis. Mas o alerta de tsunami foi suspenso agora de manhã para quase toda a costa oeste americana e nos estados do Alasca e da Colômbia Britânica, no Canadá. No Havaí, a previsão de tsunami foi rebaixada de alerta para recomendação e as pessoas que tiveram que deixar suas casas já puderam retornar. Essa foi uma madrugada de muita apreensão para quem vive nas cidades litorâneas de praticamente todo o Oceano Pacífico. Mais de 20 países emitiram alerta de tsunami. Sirenes tocaram em algumas cidades, alertando a população para que procurassem abrigo em locais altos. Na região de Los Angeles, a polícia usou um helicóptero com megafone para instruir que os moradores saíssem das praias. Na Ásia, quase toda a região costeira do Japão continua sob alerta ou aviso de tsunami. Os especialistas temem novos tremores que, consequentemente, podem provocar um tsunami. O que acontece? Como o Japão está perto do epicentro do terremoto, o país tem menos tempo para se preparar e se preocupa caso haja mais um tremor. Esse terremoto também assustou os moradores da Rússia.
Essa equipe médica na Rússia estava no meio de uma cirurgia quando o terremoto começou. Médicos e enfermeiros se juntaram para segurar o paciente e os utensílios enquanto a terra tremia. Felizmente, tudo ficou bem. O terremoto aconteceu por volta das 11h30 da manhã, hora local, 8h30 da noite de ontem, pelo horário de Brasília. O epicentro foi a cerca de 60 quilômetros da costa da Rússia, no leste do país, próximo ao Japão. Foi o terremoto mais forte a atingir a região desde 1952. Prédios foram danificados e algumas pessoas se feriram, mas não há relatos de mortes. Esse chefe de cozinha estava trabalhando quando tudo começou a tremer. Os canos começaram a quebrar, os telhados desapareceram. Tudo estava se movendo, asfalto, chão, os prédios. Durou cerca de 2 minutos, contou ele. Trechos de penhascos se romperam. O mar inundou cidades costeiras da Rússia. Mais de 20 países receberam alertas de tsunami, incluindo toda a costa oeste dos Estados Unidos. Ondas de tsunami podem viajar numa velocidade de até 800 km por hora e cruzar o oceano em menos de um dia. No Japão, as pessoas tiveram pouco tempo para se preparar. Quem vive próximo ao mar teve que se deslocar para as zonas mais altas. A usina nuclear de Fukushima foi esvaziada às pressas. A região está em alerta para a possível chegada de ondas de até 3 metros de altura. Em 2011, um terremoto de magnitude parecida matou 15 mil pessoas no Japão e provocou um desastre radioativo no local. No Havaí, as ondas começaram a chegar pouco mais de 2 horas após o terremoto. O governador declarou estado de emergência. Quem tentou ir para pontos mais altos enfrentou congestionamento. As praias de Honolulu ficaram desertas e as varandas lotadas. Quem vive em prédio foi orientado a se abrigar no 4º andar ou acima. Algumas ondas chegaram a 1,80 m a mais de altura do que o normal. Barcos deixaram a costa para não correr o risco de serem arrastados pelas ondas. Na costa oeste americana, as praias também foram esvaziadas, do estado de Washington ao sul da Califórnia. Essa cientista russa alerta: tremores secundários podem acontecer e eles podem ser tão fortes quanto o terremoto original. A repórter Luísa Vaz conversou com brasileiros que estão no Japão e que viveram momentos de tensão depois desse terremoto. No Japão, os alertas de tsunami chegaram pela TV e pelo celular ainda de manhã no horário local, noite aqui no Brasil. Os avisos também estão nas estações de metrô, como este. O brasileiro Adão Luiz Borges mora há 8 anos no país. Eles emitiram um alerta com uma intensidade alta e pedindo para que toda a costa leste do Japão ficassem atentas e para qualquer evento evacuasse. Tóquio teve um dia normal, claro que todo o pessoal conferindo nos celulares essa questão toda de últimas notícias que poderiam vir. Adão contou que o Japão é muito preparado e organizado para lidar com esse tipo de situação. Como já aconteceu o grande tsunami que atingiu Fukushima, então o pessoal está bem preparado nessa situação, justamente do fato de que o governo emite um alerta, a população se prepara e segue corretamente o que vai ser determinado. O Jussier, a esposa dele, Janice, e os 2 filhos também moram no Japão. Lá eles fazem um trabalho de apoio a brasileiros que imigram para o país. A escola que eles têm está disponível para ser abrigo se for necessário. Nós já somos treinados nesse sentido, né? Nós já temos equipamento de sobrevivência em casa, sempre mantemos um pouco de estoque de comida e também fazemos isso na nossa igreja e na escola para dar suporte à comunidade e orientamos a comunidade também a fazer as suas reservas de segurança. A Priscila e o Tiago são brasileiros, moram há 21 anos no Japão e durante esse alerta de tsunami de hoje, eles infelizmente reviveram as emoções, da época de Fukushima, que vocês também estavam aí, do terremoto em Fukushima. Como tem sido esse dia 30 de julho para vocês? Tem sido muito tenso, né? Como a gente
presenciou, né, aqui o alarme, né, do bairro soou, né, muito alto, o celular vibrava bastante também, né, que onde a gente mora é alto, né, a gente não viu a necessidade de ir para abrigos, né, mas teve pessoas que foi para os abrigos. Normalmente a gente vai no mercado, tá cheio. Hoje a gente foi para buscar água, o mercado estava vazio, né? A gente já foi se prevenindo, pegou água e pegou alguns mantimentos, não só para a gente e também para quem precisar, para a gente poder estar ajudando, né, um ao outro. Isso. O Japão tem muito, né, desse espírito de solidariedade quando acontecem situações assim. Eles são um exemplo aí para o mundo.